Durante a Guerra Fria, houve um período em que as tensões estavam tão altas que os Estados Unidos mantiveram bombardeiros pesados com armas nucleares no ar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o dia, havia bombardeiros no ar prontos para lançar suas bombas, acreditando que garantiriam uma capacidade de segundo ataque, mesmo se um primeiro ataque soviético tivesse destruído todos os aeródromos americanos. Foi um programa incrível realizado pelas Forças Armadas de nossa nação, uma façanha logística impressionante, mas isso levantou um problema, porque todo esse tempo de voo significava que acidentes aconteceriam e se ocorresse um acidente, isso necessariamente envolveria bombas termonucleares, e talvez seja uma declaração de como nos acostumamos à existência de armas nucleares que a nação parece ter esquecido sobre os 5 acidentes de avião envolvendo bombas termonucleares que ocorreram durante a vida do programa que era chamado Operação Chrome Dome. É uma história que merece ser lembrada. Durante o auge da Guerra Fria, os líderes temiam que seu oponente contemplasse o Armagedon nuclear, acreditando que a guerra nuclear só poderia ser evitada com a promessa de que, se um dos lados lançasse um primeiro ataque, seriam inevitavelmente destruídos também. Porém, o status quo foi desafiado com a chegada dos mísseis nucleares e o que os Estados Unidos da América viram como uma lacuna de mísseis. Entre 1961 e 1963, as estimativas de inteligência nacional indicavam que a União Soviética possuía de 200 a 300 mísseis balísticos intercontinentais e de 700 a 800 mísseis de alcance intermediário. Segundo estimativas de inteligência, isso permitiria à União Soviética destruir todas as forças nucleares de retaliação dos Estados Unidos da América e aliados, mesmo em alerta terrestre. Para suprir a lacuna, os aliados precisavam que seus bombardeiros estratégicos respondessem mais rápido do que o alerta terrestre permitia. O general Thomas S. Power, comandante em chefe do Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos da América, pioneirizou a ideia radical de que o novo bombardeiro da Força Aérea, o B-52, poderia manter um alerta aéreo de 24 horas. Bombardeiros americanos com bombas de hidrogênio e equipamentos para armá-las e implantá-las estariam constantemente no ar, em locais estratégicos fora do espaço aéreo soviético, prontos para retaliar ou contra-atacar qualquer ameaça rapidamente. A ideia era radical, pressionaria o equipamento e o pessoal de maneiras que nunca haviam sido testadas antes. A ideia de reabastecimento aéreo remonta aos anos 1920. O primeiro reabastecimento em voo conhecido entre dois aviões ocorreu em 27 de junho de 1923 entre dois biplanos, Airco DH-4B do Serviço Aéreo do Exército dos Estados Unidos. Utilizando esse método, os DH-4Bs estabeleceram recordes de resistência aérea no início dos anos 20 e aeronaves subsequentes prosseguiram testando o processo e quebrando recordes de resistência nos anos 30. Apesar do potencial óbvio, esses sistemas ainda eram rudimentares e perigosos e não foram regularmente utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Pode-se dizer que a ideia atingiu seu potencial em 26 de fevereiro. Até 3 de março de 1949, um bombardeiro pesado de longo alcance americano, B-50 Superfortaleza, chamado Lucky Lady II, da ala de bombardeio 43, voou sem parar ao redor do mundo em 94 horas e 1 minuto possível pelo reabastecimento em voo. Mas na realidade, o processo para manter bombardeiros pesados voando por longos períodos já estava sendo testado pela Força Aérea antes do voo da Lucky Lady II. O Serviço de Aviação Civil já cogitava um alerta aéreo há anos, mas a tecnologia não era considerada pronta. O primeiro teste do conceito foi feito na primavera de 1958, sob o codinome Operação Curtain Raiser, usando bombardeiros B-36 do Esquadrão de Bombas 72, voando da base aérea de Ramey em Porto Rico. Então, naquele inverno, o teste continuou com a Operação Head Start, usando bombardeiros B-52 do Esquadrão de Bombas Pesadas 42, primeiro da base aérea de Loring, em Maine, e depois da base aérea de Bergstrom, no Texas.
O programa exigia mais do que melhorar as técnicas de reabastecimento em voo. As pesquisas abrangiam cronogramas de manutenção, horários e rotas de voo, além de nutrição da tripulação. O programa era certamente controverso dentro do militar e do governo. O general Curtis LeMay, ex-diretor do Comando Aéreo Estratégico e vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos da América, a partir de 1957, expressou preocupações sobre custo, flexibilidade, fadiga da tripulação, coordenação do ataque com outras forças, competição com outras prioridades da Força Aérea e o impacto na longevidade dos bombardeiros B-52. Curiosamente, ele não mencionou entre suas preocupações o medo de possíveis acidentes envolvendo bombardeiros pesados, operando constantemente com armas termonucleares. Uma das questões mais urgentes da tecnologia era o reabastecimento em voo, que até então não havia sido usado em escala semelhante. O Lucky Lady II foi reabastecido usando o método de mangueira em loop em um B-29 modificado. O sistema dependia do tanque usar um gancho para pegar um cabo solto pela aeronave receptora. A Força Aérea sabia na época que o sistema era muito desajeitado para uso regular. Em seguida, a Força Aérea testou um sistema de sonda e drogue, onde o tanque usa uma mangueira flexível com uma cesta que passa por uma sonda na aeronave receptora. Embora este seja um sistema muito mais simples do que o método da mangueira em loop e ainda seja amplamente usado hoje e preferido pela Marinha dos Estados Unidos da América, o sistema tem uma taxa de fluxo limitada devido à flexibilidade da mangueira. A Força Aérea dos Estados Unidos da América optou por uma lança voadora rígida, na qual uma lança extensível é manobrada para um receptáculo na aeronave receptora. Mesmo com esse sistema, a Força Aérea enfrentou problemas com suas aeronaves de reabastecimento. O KB-29 e seu substituto, o KC-97, Stratofreighter eram desenvolvimentos do Boeing B-29. Sendo movidas a pistão, eram muito lentas para reabastecer aeronaves a jato, causando problemas e riscos. Um B-52 precisava levantar os flaps e abaixar o trem de pouso para desacelerar o bastante para o reabastecimento aéreo. Além disso, aeronaves a pistão exigiam redução na altitude para cerca de 16 a 18 mil pés, muitas vezes colocando os bombardeiros diretamente nas nuvens e turbulências durante o reabastecimento. Em 1957, a Força Aérea começou a introduzir o Boeing KC-135 Stratotanker. O KC-135, baseado no Boeing 707, foi o primeiro avião-tanque a jato da Força Aérea. Finalmente, a Força Aérea tinha um sistema viável para permitir praticamente o dever de alerta aéreo. Apesar das preocupações da Força Aérea com os custos, o Serviço de Aviação Civil continuou a voar bombardeiros estratégicos com armas nucleares no ar 24 horas por dia na próxima década, no programa Operação Chrome Dome. A Operação Chrome Dome mantinha até uma dúzia de bombardeiros no ar, prontos para atacar a qualquer momento. Uma missão típica da Chrome Dome, realizada por um B-52 ou um grupo de 3 chamado de Célula, decolaria da base da Força Aérea de Fairchild, perto de Spokane, Washington, atravessaria os Estados Unidos da América até o Atlântico, subiria até o Círculo Ártico, viraria em direção ao Alasca e voltaria para Fairchild. A missão duraria cerca de 24 horas com 2 reabastecimentos em voo. As equipes rapidamente se tornaram adeptas do sistema. Mas Chrome Dome implicava em inúmeras horas de voo. Mais de 6 mil missões de alerta aéreo foram realizadas até 1961. Com tanto voo, certamente as coisas dariam errado. Embora o programa em si não fosse segredo, o General Powell havia anunciado a operação publicamente, pois o objetivo era a dissuasão. A Força Aérea era caracteristicamente obtusa para o público sobre os riscos. Segundo Sack na revista Time, em 1961, no pior cenário, apenas o trinitrotolueno de uma bomba H desarmada explode ao impacto. O primeiro acidente com bombas nucleares da Operação Chrome Dome aconteceu em 24 de janeiro de 1961 em Goldsboro, Carolina do Norte. Um B-52G apresentou vazamento de combustível que se agravou, resultando em falha estrutural e perda de controle pela tripulação.
5 tripulantes ejetaram-se com segurança, 3 morreram. Uma das 2 bombas nucleares a bordo foi recuperada e a outra se enterrou tão profundamente em um campo que não pôde ser recuperada. A Força Aérea comprou um servidão de passagem na Terra e grande parte da bomba ainda está enterrada lá hoje. Nenhum dos componentes de alta explosividade da bomba detonou e nenhuma radiação foi liberada, mas as bombas passaram por grande parte de suas sequências de armamento, aproximando-as perigosamente de uma detonação nuclear. Especialistas ainda discordam sobre o alcance dessa possibilidade. Foram encontrados defeitos no design da asa molhada do B-50 e 2 projetada para armazenar combustível. As áreas suscetíveis à fadiga foram modificadas para melhorar a estabilidade. Em março, 2 meses depois, falhas mecânicas e erros da tripulação resultaram na falta de combustível em um B-52F, próximo a Yuba City, Califórnia. Todos os tripulantes ejetaram com segurança do avião, que caiu em um campo de cevada plano e desobstruído. As armas nucleares a bordo foram liberadas, mas seus intertravamentos de segurança impediram a explosão e o vazamento de radiação. Um terceiro acidente durante a Operação Chrome Dome ocorreu em janeiro de 1964, quando o estabilizador de um B-52B se soltou em clima ruim. O avião caiu em um terreno acidentado perto da montanha Savage, Maryland. Um tripulante não conseguiu ejetar e outros 2 morreram congelados após saltarem da aeronave. Contudo, as bombas nucleares foram recuperadas em relativo bom estado. 3 acidentes não surpreenderam devido ao longo tempo de voo da Operação Chrome Dome. Nenhum deles resultou em perda de radiação ou explosão dos explosivos de alta potência nas ogivas nucleares, mas a sorte acabaria em 17 de janeiro de 1966. Um B-52G da base da Força Aérea de Seymour Johnson, na Carolina do Norte, voava a rota sul da Operação Chrome Dome sobre o Atlântico, Espanha e Mediterrâneo, retornando por Gibraltar. No segundo reabastecimento na costa espanhola, o B-52 chegou muito rápido. O operador do boom supostamente não pediu para o B-52 se afastar. O B-52 atingiu o boom. A colisão cortou a asa esquerda do B-52, causando uma explosão de combustível que destruiu o caça C-135, matando os 4 tripulantes. 2 tripulantes do B-52 foram encontrados próximos ao local da colisão, sem conseguir ejetar. Um terceiro ejetou, mas seu paraquedas não abriu. O navegador de radar do B-52 sofreu queimaduras graves, mas pousou em segurança e foi hospitalizado. 3 tripulantes ejetaram em segurança, mas caíram no oceano e foram resgatados por pescadores. A bordo da aeronave desintegrando estavam 4 bombas de hidrogênio, Mark 28. 3 caíram perto da vila espanhola de Palomares. A 4ª caiu no oceano. Uma das 3 aterrissou de paraquedas intacta, mas os explosivos nas outras 2 explodiram ao impacto, contaminando cerca de 2,6 milhas quadradas de terras agrícolas, florestas e áreas residenciais, dispersando aproximadamente 7 libras de plutônio 239, um carcinógeno perigoso e tóxico. Militares da Força Aérea dos Estados Unidos da América, na Espanha, foram convocados para ajudar na limpeza. Os Estados Unidos da América e a Espanha escavaram 6.000 barris de solo contaminado e os levaram de volta para os Estados Unidos. A Força Aérea solicitou ajuda da Marinha para resgatar a 4ª bomba. Mais de 2 dezenas de navios da Marinha participaram da busca de mais de 2 meses, mesmo com uma testemunha que viu a bomba cair na água. A bomba foi recuperada usando alguns dos veículos de resgate mais avançados da Marinha. O navio de recuperação de submarinos United States Ship Patrol, o veículo submersível profundo Alvin e o veículo de recuperação subaquática controlado por cabo Curve One. Após o acidente, a Espanha proibiu a Força Aérea dos Estados Unidos da América de sobrevoar o território espanhol com aeronaves, carregando armas nucleares, e outros países também emitiram reclamações. A Operação Chrome Dome terminou em 1968, após um 5º acidente na Groenlândia, que liberou material radioativo. Apesar da limpeza, mais material radioativo foi encontrado perto de Palomares em 2006 e 2008. Os Estados Unidos e a Espanha firmaram outro acordo para realizar mais monitoramento e limpeza no local.
Os governos afirmam não ter encontrado efeitos prejudiciais à saúde do povo de Palomares após o incidente, mas especialistas argumentam que o local foi mal monitorado e os efeitos à saúde ainda são desconhecidos. As carcaças vazias de 2 das bombas deste incidente estão em exibição no Museu Nacional de Ciência e História Nuclear, em Albuquerque, Novo México. O pessoal da Força Aérea envolvido na limpeza agora alega efeitos de saúde persistentes que afirmam serem decorrentes de procedimentos de segurança inadequados. A Força Aérea negou quaisquer tais ligações e o sigilo em torno do evento tornou difícil para o pessoal que foi tão afetado reivindicar benefícios. No final, não é surpresa que a Operação Chrome Dome tenha resultado em acidentes. Foi um programa muito ambicioso que manteve bombardeiros armados com armas nucleares no ar durante todo o dia por uma década. Quase certamente iria levar a alguns acidentes, mas em defesa do programa, não podemos saber o efeito que teve na dissuasão nuclear durante os períodos mais tensos da Guerra Fria. A Operação Chrome Dome pode ter evitado um Armagedon nuclear. Ainda assim, os 5 acidentes da Operação Chrome Dome nos lembram que nenhum sistema é perfeito, e isso é importante saber na era nuclear. É uma história que merece ser lembrada. Sou o cara da história. A história merece ser lembrada. Espero que tenha gostado desta edição da minha série de trechos curtos sobre história esquecida, com cerca de 10 minutos. E se você gostou, por favor, vá em frente e clique no botão de curtir que está aí à sua esquerda. Se tiver perguntas ou comentários, escreva-os na seção de comentários. Responderei pessoalmente. E se você quiser mais trechos de história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.